Meus irmãos, sejam todos bem-vindos, um bom dia para você que está aí na sua casa. São 8 horas e 30 minutos desse belo domingo, domingo de manhã, hora de EBD, hora de escola bíblica, hora da gente conversar, partilhar, aprender mais sobre a palavra do Senhor. Gostaria de agradecer a sua presença nessa manhã. Eu sei que é dureza acordar domingo cedo, né? Mas durante esse período de isolamento, de fechamento praticamente total das coisas, nós temos visto aí que para alguns é sempre fim de semana, tem gente que não sabe se é segunda, se é quarta, se é sábado, se é domingo. Para outros que têm mantido as rotinas, isso tem ficado um pouco mais fácil. Então, independentemente, né, hoje é domingo, dia do Senhor, dia da gente se reunir, né? A gente gostaria de estar lá na nossa igreja, mas obviamente nós não podemos estar por enquanto. Então a gente está aqui junto para estudar junto a palavra do Senhor, né? Vamos continuar seguindo com a nossa série Firmados no Amor. Hoje a gente vai fazer o último estudo dessa série. Nós começamos a série Firmados no Amor falando, contextualizando sobre como era o mundo para o qual João escreveu a sua carta, como é o mundo que hoje lê a carta dele, fazendo alguns paralelos. Nós seguimos, né, falando sobre a relação do cristão e do pecado. Depois nós falamos sobre os filhos de Deus e filhos do diabo, quem é quem. No último domingo, na semana passada, nós falamos sobre qual é a maior evidência dos filhos de Deus. O que os filhos de Deus têm nas suas vidas que é a maior evidência que garante, que corrobora, que diz assim, esse cabra aqui é filho de Deus. Então nós vimos isso na semana passada. Se você se recorda, a maior evidência que eu e você somos filhos de Deus é o amor. É o amor que permeia nossas relações, nossas intenções, nossas emoções, como a gente sente. O amor ele vai ser a força motriz das nossas atitudes e da forma como a gente pensa, como a gente reage. Então hoje, para a gente encerrar, né, concluindo esse ciclo de estudos na carta de João, nós vamos ler a carta de João, a primeira carta de João, no capítulo 5, nos versos de 1 até 5. Né? Então abra sua Bíblia em 1 João 5, dos versos 1 ao 5. Nós vamos falar panoramicamente do capítulo como um todo, mas eu gostaria de me concentrar nesse trecho aqui, que diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos a seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos, e seus mandamentos não são difíceis. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Essa palavra de João, ela vem de encontro, né, à nossa realidade. Não sei se você é crente, né, se você é daqui de Belém, ou talvez você já tenha morado aqui, se você não está, obviamente, morando aqui na nossa região. Tem um programa de rádio, na verdade não é um programa, é uma vinheta numa rádio que pertence a uma igreja, que essa vinheta ela é chamada de A Prece Poderosa. Ou seja, um pastor, que é um grande líder dessa igreja, ele formatou a prece poderosa com base em alguns textos bíblicos, alguns salmos, e ele fez uma construção da prece poderosa, citando o Salmo 23, Salmo 91, ele vai dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e papapá, ele faz toda uma construção em cima dessa prece, e dizendo assim que nada vai me atingir, nem o mal vai me atingir, porque eu sou um vencedor. E aí, meus irmãos, é interessante porque há um tempo atrás, se você ia numa formatura, né, colação de grau, formatura de curso técnico, formatura de ABC de uma família cristã, uma música fez muito sucesso que ela dizia assim, campeão, vencedor. E a gente ouvia essa música aí em diversos lugares. Não tenho nada contra a canção, não tenho nada contra a prece poderosa. O que eu gostaria de trazer para que a gente refletisse nessa manhã é justamente que tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, objetivamente nós estamos buscando vitória. É interessante porque nós sempre estamos movidos, movimentados, imbuídos, né, do espírito de querer vencer. Nós queremos vencer em tudo. Nós queremos ter o controle, nós queremos obter a vitória.
nós queremos vencer. Tá muito dentro de nós essa coisa do vencer, né? O clube, talvez o clube aí mais popular do Brasil, segundo as estatísticas, ele é o clube que tem mais torcida. Uma parte do seu hino diz vencer, vencer, vencer. Nós estamos o tempo todo, meus irmãos, buscando maneiras de vencer. Se você foi educado igual a mim, no final dos anos 80, começo dos anos 90, eu nasci em 85, então quando eu era criança eu ouvia muito sobre quem venceu na vida, quem foi a pessoa que venceu na vida. Meus pais diziam, na verdade não tanto os meus pais, mas eu ouvia muito as minhas tias e tal, eles diziam o seguinte: fulano venceu na vida. O que era o vencer na vida para eles? Era alguém estudar, se formar, arrumar um bom emprego, de preferência que fosse público, né? Porque o funcionário público ele tinha aí essa prerrogativa de ter uma estabilidade. Então, você chegar num bom emprego e ganhar um bom salário. Então, você venceu na vida se você obteve esses passos. Então, para nós, o vencer na vida está muito atrelado ao sucesso profissional, à estabilidade financeira. Então, o conceito de vitória, de uma maneira geral, é que nós estamos vivendo o tempo todo ali numa luta contra alguma coisa, numa batalha, numa guerra, porque nós queremos vencer sempre. Todos nós queremos vencer sempre. Não tem nenhum de nós que sai de casa para perder, né? A gente não tem muito esse aspecto de dizer assim, eu vou jogar para perder. A gente não gosta de perder nada, né? Tanto é fato que o brasileiro ele é conhecido justamente pelo jeitinho, pela antiga lei de Gerson, né? Farinha pouca, o meu pirão primeiro. Então nós queremos vencer e levar, infelizmente, uma das formas com as quais nós somos conhecidos internacionalmente é que nós queremos tirar vantagem de tudo, porque o jeitinho brasileiro ele vai sempre querer vencer na mão grande ou obter vantagens em qualquer circunstância. Mas para o cristão, do que se trata então vitória? O título dessa lição ele diz vencendo o mundo, porque na prática nós precisamos vencer o mundo. Mas Estevão, Jesus já disse que ele já venceu o mundo. Só que nós batalhamos com o mundo diariamente. Eu e você, nós estamos aqui nesse mundo, vivendo, andando, trabalhando, construindo, se relacionando. Nós estamos vivendo essa realidade. Então o mundo ele é uma realidade para nós. Nós estamos no mundo. Lá, quando João ele registra as palavras de Jesus, Jesus diz pra gente, diz pra gente não, mas ele diz na sua oração: não rogo que os tires do mundo. Ou seja, nós continuamos aqui no mundo. Não rogo que os tire do mundo, mas que o Senhor esteja com eles, porque o negócio não é fácil. Viver nesse mundo não é uma tarefa simples. Então, como é que a gente vence o mundo então? Porque para nós a grande vitória da vida vai ser vencer o mundo. Então, quem vai vencer de fato o mundo, o maligno? João ele mostra aqui nesse capítulo 5 dessa carta que o cristão ele precisa de uma injeção de ânimo, e é isso que ele faz, ele nos dá uma grande injeção de ânimo sobre como a gente vai lidar com essas questões. Então os filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, né? Que ama o Pai, que também ama o Filho e vai amar também os irmãos. João vai continuar trazendo à luz o mundanismo impregnado pelo gnosticismo naquele contexto social. E aí a gente vê que o gnosticismo ele tentava entrar na igreja na época de João, como hoje a gente tem o gnosticismo travestido de outras coisas, a gente tem o agnosticismo, né, que a gente já conversou, que o agnosticismo ele é o você não ter certeza, né? Outro dia eu estava olhando pessoas que são agnósticos teístas, eles têm certeza que existe um Deus, mas que na prática eu não tenho certeza de nada além disso, eu só tenho certeza que existe um Deus, mas fora isso eu não sei o que é. Então, o gnosticismo, tanto o gnosticismo quanto o agnosticismo, eles vão se desmembrar e se desdobrar em diversas vertentes, e tudo isso vai dar um aspecto de pluralidade. Esse aspecto de pluralidade, ele vai vir para dentro da igreja, ele vai entrar nas nossas igrejas como ideias interessantes, ideias bonitas, discursos muito bem alinhados. Ela vai entrar como um pensamento, né? E às vezes esses pensamentos eles vão bater de frente com os nossos pilares de fé.
Por exemplo, eu não tenho como ter certeza se Jesus ressuscitou porque não tem um dado histórico sobre isso. Eu não estou contente com o testemunho das pessoas, o que as pessoas falaram. Vai que elas estavam num transe coletivo. Então talvez um discurso desse ele possa entrar na igreja e fazer um estrago. Porque uma vez que eu duvido que Jesus ressuscitou, acabou, já não é mais cristianismo, é um outro negócio. E aí começa a ter uma série de colcha de retalhos que não são mais o cristianismo, não é mais o caminho ensinado por Jesus, mas se torna uma outra coisa inventada, amalgamada, misturada pelo homem. Nós vamos ver que o discurso do falso ensino, como acontecia na época de João, ele acontece nos nossos dias hoje. Né? Falsos mestres, falsos profetas, homens que são usados por Satanás para entrar na igreja, às vezes até com o título de pastor, título de apóstolo, título de um monte de coisa, e com uma autoridade que acaba o povo dando para esses homens, e eles vão ensinar erros, vão ensinar doutrina errada, e com essa doutrina errada que eles estão ensinando, eles infelizmente levam muitos à perdição. Para você entender, às vezes nós ficamos muito indignados com certas coisas. Por exemplo, alguns dias apareceu aí o líder de uma grande igreja vendendo uma sementinha lá por R$1.000. R$1.000 numa semente. Então, infelizmente, esse falso ensino, ele ganha profusão, né? Ele ganha difusão, ele se espalha. Por que ele se espalha? Porque tem quem compra essas ideias. Porque ninguém, meus irmãos, que compra por R$1.000 uma semente que vai trazer uma cura, quer pagar o preço de fazer um tratamento, quer pagar o preço de se dedicar ao Senhor, quer pagar o preço de aceitar que às vezes a vontade do Senhor, a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Só que às vezes esse bom, perfeito e agradável, no nosso conceito, ele não é tão bom assim. Porque a gente acha que sabe mais do que Deus. Então às vezes aceitar uma perda, aceitar uma circunstância difícil para nós, é difícil. E nesses contextos, esses pastores eles acabam ganhando muitos adeptos, porque na prática ninguém quer sofrer. O slogan de uma igreja é pare de sofrer, ninguém quer sofrer. Não sei onde está na Bíblia que diz que uma vez você sendo cristão não vai acontecer nada de mal com você, nunca mais você vai ficar doente, você não vai ser pobre, você vai ter dinheiro, você vai ser rico. Eu sempre falo, tomara que Deus abençoe você pelo trabalho, você se torne uma pessoa rica e você chame a gente para ir comer churrasco na sua casa no fim de semana. Agora, isso não está prometido na Bíblia, que todo mundo vai ser rico, e como eu falei, Jesus disse, os pobres vocês sempre vão ter com vocês. Logo, nesse contexto, a gente vai vendo que muitos ensinos eles vão entrando na igreja, eles vão fazendo parte desses contextos para desvirtuar o verdadeiro evangelho. Por isso, as nossas igrejas, e aí talvez os irmãos que são um pouquinho mais antigos do que eu, eles talvez sempre tragam a seguinte expressão: no meu tempo que era bom. Por quê? No meu tempo não tinha tanto disso na igreja. Na verdade até tinha, só mudou de nome. Isso sempre existiu. Jesus mostra pra gente nas suas parábolas que joio e trigo eles habitam o campo que é a igreja. Não tem como, Jesus disse, não dá para arrancar, não arranca agora, deixa para arrancar lá no final, quando tiver a grande ceifa que eu tirar tudo, aí a gente separa o joio, taca no fogo e o trigo eu guardo no meu celeiro. Então isso sempre aconteceu. As igrejas sempre foram compostas de gente salva e gente perdida. Tem gente que acha que é salvo que está na igreja, mas não é salvo. Tem gente que tem a ideia, né, que antigamente era até uma piada, de que tem o cristão convertido e o cristão convencido. Tem muita gente que é convencida de que é cristã. Então, essa série de estudos firmados no amor é justamente para trazer também essa reflexão. Eu sou de fato convertido? O que João está me ensinando aqui é algo que eu vivo ou é algo que eu não vivo? É algo que eu, sei lá, nunca parei para pensar. Então é importante isso ficar claro para a gente. Né? Então Jesus diz o seguinte, lá em Marcos 12, 24, ele vai dizer: a gente peca, a gente erra porque a gente não conhece a palavra de Deus. Os falsos ensinos dos falsos mestres, eles entram nas nossas vidas e a gente aceita porque nós não conhecemos a Bíblia. A gente tem preguiça, gente, de pegar o nosso livrinho aqui, estudar, de ler. A gente tem preguiça de ler. Aí depois de ler, eu tenho preguiça de estudar o que aquilo que eu li faz sentido. Né? A gente tem, ao longo dessas últimas 6 semanas, trabalhado com a nossa juventude, por exemplo, todas as terças, 8 da noite,
sobre como estudar a Bíblia. Maneiras talvez simples de a gente poder trazer isso para que nós aprendamos a estudar a Bíblia. É importante todo cristão não só fazer leitura devocional, mas ele fazer uma leitura de estudo para ele aprender, para ele extrair do texto, para ele entender no texto o que o texto está falando para ele. E claro, fazer aplicação. Isso não é o papel do teólogo, né? Como o nosso pastor é teólogo, não é o papel do seminarista que está falando com você agora, mas é o papel de todo cristão de estudar o texto. Você não precisa ser doutor em grego e hebraico, você precisa ser alguém que tem um pouquinho de noção da língua portuguesa e que tenha tempo para se debruçar diante da palavra do Senhor. Porque com isso, certeza de que você não vai ser enganado quando aparecer um aproveitador desses aí que eu já tenho citado para vocês ao longo desses dias. Então a prática da palavra de Deus ela vai ser, né, eu conheço a palavra de Deus e essa palavra ela vai se tornar o balizador da minha prática, ela vai se tornar o trilho que vai conduzir a minha vida. João então já disse lá em 2 de 12 a 14, quem vai vencer, né? Quem vai vencer o mundo? Quem vai vencer o maligno? Ele diz que os jovens, os adultos, mas principalmente ele reforça naquele contexto ali sobre o jovem, vós sois fortes e vocês vão vencer o mundo. Mas não é um aspecto só do jovem, né? Nessa sessão ele afirma que todos nós, aqui que nós estamos lendo no capítulo 5 de 1 a 5, que todos nós vamos vencer o mundo, mas nós temos uma condicionante para isso. Então, qual é a condição para isso? É isso que é importante. Quais são os pilares, então, da vitória? Quais são os pilares que João ensina que nós vamos adotar, estabelecer e construir a nossa vida sobre? Se nós construirmos as nossas vidas sobre esses pilares, sem dúvida, nós teremos vitória na vida, que na vida do cristão a grande vitória é vencer o mundo. Segundo João, então, esses três pilares, esses três elementos, eles vão se conformar da seguinte maneira. O primeiro é a obediência. Então João mostra que em diversas oportunidades da sua carta é imprescindível para o cristão ser alguém obediente. Obediente até que ponto? Obediente como prova de amor. Qual é o limite da obediência para o cristão? É obedecer a Deus sobre todas as coisas, já que se eu amo a Deus acima de tudo, então eu me torno obediente a Ele e acima de tudo também. Ainda que isso me custe algo. Talvez isso possa custar a vida. Né? Se você pensar lá no contexto dos irmãos que são perseguidos, que moram e trabalham e são missionários em países de perseguição religiosa, eles estão arriscando a vida. Mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Então eles entendem que esse é o chamado de Deus para a vida deles e eles buscam, de fato. Né? Infelizmente, para alguns, obedecer a Deus é um fardo, é pesado. Nossa, obedecer a Deus é muito pesado, é um negócio que para mim é difícil. Sabe por quê? Porque às vezes obedecer a Deus envolve renúncia. Às vezes obedecer a Deus vai envolver renúncia. Renunciar coisas que eu acho que são boas, coisas que eu acho que são legais, mas que a palavra de Deus, ela me faz compreender que eu preciso abrir mão. E é difícil, irmãos, não é fácil não. Não é fácil porque todos nós passamos por esse processo. Se você se converteu a Cristo e não deixou nada, tem alguma coisa errada. Se não mudou nada na sua vida, tem coisa errada com a sua conversão. Então você precisa voltar lá e saber o que aconteceu, por que você não consegue deixar. Para alguns, esse não conseguir deixar é aquilo que Paulo também a gente pode dizer que é o espinho na carne, né? Para que te esbofeteie, para que você não ache que vai ser uma pessoa, você não chegue ao nível da arrogância, mas para outros talvez seja de fato a falta de disciplina, a falta do foco, falta de uma relação profunda com Deus para que abandone. Então depende muito do contexto que você está envolvido. De fato, o primeiro pilar para que você vença o mundo é a obediência irrestrita a Deus. Obedecer a Deus é fundamental para que você vença o mundo. Por quê? Você vai ler no verso 3 do capítulo 5 que amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis. A versão revista atualizada vai dizer que eles não são penosos. Não é um esforço, como é que eu posso dizer? Pode parecer paradoxal o que eu vou dizer, pode parecer estranho, pode não parecer conectado, mas é bem isso. Obedecer a Deus
pode ser difícil aos nossos olhos, mas na prática, embora eu sofra, eu não vou tomar aquilo como uma penitência. Se você já assistiu o filme, eu recomendo que você assista, tem aí no YouTube, domínio público, ou se você lê o livro, e eu recomendo mais que você leia o livro, o Peregrino ele vai mostrar isso. O Peregrino é um personagem criado por John Bunyan, que é um homem que ele se encontra com a mensagem do Evangelho, então ele ganha um fardo muito grande nas costas. E esse fardo na história é o pecado, então ele quer se livrar do fardo e ele quer caminhar para a cidade celestial, né? Se você for ler o livro, você vai ver como aquilo era pesado para o peregrino. Mas que existe um momento que aquele fardo do pecado ele vai ser liberto. Porém, ao longo da história, você vai ver que existem outros pesos, que é o peso de você se manter no caminho, o peso de você renunciar a coisas que você gostava, o peso talvez ali de você anunciar a mensagem do Evangelho num contexto que seja um pouco mais complicado. Enfim, existem outras coisas, só que essas outras coisas elas são menos penosas para a nossa vida do que andar com o pecado sobre os nossos ombros, porque o pecado nos conduzirá ao inferno. Mas se eu servir a Deus, tudo aquilo ali não é penoso não. Cristo fez muito mais por nós na cruz e a gente sequer chegou a derramar uma gota de sangue, a gente sequer chegou a derramar uma lágrima por dor, por perseguição. Então, obedecer a Deus é fundamental. Os seus mandamentos não são penosos. O segundo pilar, ele também é a maior evidência do cristão, que é o amor. Nesse texto a gente vai ver que existe uma relação de amor de nós em relação ao Pai, e de nós em relação ao Filho, e de nós em relação a nós mesmos. O amor ele vai permear o nosso relacionamento com Deus, e logo não tem como eu vencer o mundo sem amor. Tem uma cantora que ela escreveu uma canção que ela diz: o que o mundo precisa é de amor. O mundo precisa do amor de Deus, ele precisa conhecer o amor de Deus. Quem conhece e experimenta o amor de Deus nunca mais vai ser o mesmo. Tem uma cantora chamada Heloísa Rosa, que ela escreveu uma canção que diz assim: Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço, vem ficar comigo. Ou seja, nós somos libertos pelo amor de Deus. O amor de Deus ele destrava a corrente do pecado nas nossas vidas. Por isso que o amor de Deus, o amor ele é um pilar, ele é fundamental para que a gente vença o mundo. O que vai fazer a gente vencer o mundo vai ser o amor. Às vezes a gente eu citei isso aí já 2 domingos, eu vou só frisar mesmo. O Filho de Deus ele não vive na base do ódio, ele não odeia, ele ama. Então não vai ser na força do ódio que você vai vencer as coisas, não vai ser através da rigidez ou da estupidez que você vai vencer. Você vai vencer através do amor. O amor ele não é algo que bestifica você, que torna você uma pessoa apática. Pelo contrário, ele faz você conscientemente compreender e aceitar certas circunstâncias por amor. Agora, tome cuidado para não achar que aceitar tudo das outras pessoas é amor. Isso é outra coisa. Tá? Por exemplo, se você é uma mulher e que você sofre agressões, mas eu amo. Cuidado, agressão não é amor. Tá? Então é preciso ponderar o que se está sofrendo, o contexto do sofrimento, para então se tomar esse cuidado. Tá? Algumas vezes a gente acha que faz as coisas por amor, mas a gente não sente amor, a gente está adoecido por outras coisas que não são amor, mas no nosso coração parece que são. O amor é o supremo bem habitando em nós e nos conduzindo de maneira correta no caminho correto. Então, se aquilo que eu estou vivendo está pautado na Bíblia, se aquilo que eu estou fazendo está pautado na Bíblia, que é a revelação de Deus, então você vai saber que aquilo é o amor permeando os seus relacionamentos, de fato, é Deus trabalhando na sua vida para que você vença o mundo. Em último lugar, nesse tópico, falando sobre os 3 pilares para a vitória, né, os 3 pilares que suportam uma vida vitoriosa, nós temos que a fé ela é um pilar fundamental. Né? Pilar fundamental é redundante. Né? Ela é um pilar para a vitória. Uma vida vitoriosa é uma vida que não prescinde de fé, mas que ela precisa ter fé. Fé é crer. João vai dizer aqui no verso 5 que quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus.
Somente quem crê em Cristo é que vai vencer a batalha contra o mundo. Se você chega numa igreja, você, digamos aí que você é novo na fé, né? Você chegou lá na sua igreja é uma igreja legal, é a CIB, né? Melhor igreja do mundo. É uma igreja legal, o pessoal lá é gente boa, você chega lá e todo mundo te abraça, te ama, o pessoal gosta de tu, e você tá lá, é bem recebido, e se envolve e tal. Então tudo isso é bacana, tudo isso é lindo. Mas se você não crê em Cristo, você não vence o mundo. Você tem uma comunidade, uma igreja, um lugar que você gosta, pessoas que você abraça, que você ama, mas se você não crê em Cristo, isso não é o suficiente. Você precisa crer em Cristo, que Ele é o Filho de Deus. Quanto disso é verdade para nós? Talvez quando eu pergunte isso, você torça o nariz para mim e diga assim: ah, Estevão, eu acredito em Jesus, óbvio, quem não acredita? Pois é, qual é o Jesus que você acredita? É aquele Jesus moldado à sua imagem e semelhança, ou é o Jesus, o Filho de Deus? O Jesus homem e Jesus Deus? Porque muitos de nós temos vivido o que alguns escritores chamam de cristianismo pagão. É isso mesmo. A gente criou um Jesus à nossa imagem e semelhança e fez dele um bezerro de ouro. É um Jesus que eu acho que é. Não é o que a Bíblia diz, mas é o que eu acho que ele é. Então eu acho que ele é aquilo e infelizmente esse Jesus ele é alguma coisa, mas não é o Cristo, Filho do Deus vivo. Não é. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Porque fé, meus irmãos, é dar um passo sem ver o fim da jornada, é sair da casa dos pais em direção à terra que você não conhece, mas que Deus disse para você: vai lá, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Fé é você um dia estar lá e ver uma planta pegar fogo e ouvir a voz de Deus de lá de dentro dizendo: olha, agora tu vai lá libertar meu povo, mas eu é tu mesmo. Fé é isso, é acreditar em Deus, é crer em Deus. Como diz lá em Hebreus 11:1, é a certeza das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera em Deus, a gente tem convicção que essas coisas acontecerão. Explicar fé é um troço difícil, não é simples. O pastor passou 2 quintas-feiras só falando nesse texto lá de Hebreus. Então, a fé ela é uma habilidade que Deus nos dá, a gente não produz fé sozinho, Deus é quem nos dá. Senhor, aumenta a nossa fé. Porque Jesus, como eu falei, Jesus diz que se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e disser para o monte, sai daqui para lá, e ele vai sair daqui para lá, ou ele vai se jogar no mar, mas vai acontecer alguma coisa. Então eu não tenho essa fé. Bom, se eu não tenho, eu preciso pedir a Deus. Porque essa fé, ela é a fé que move montanha, mas mais do que isso, ela é a fé que vence o mundo. É a fé que Deus nos dá que vai fazer com que a gente vença o mundo. Obedecer, amar e crer são os pilares da nossa vitória ao mundo, com relação ao mundo. João continua também dizendo que nós seremos guardados em amor. Ele mostra lá quais são os pilares para nós vencermos o mundo. Então, à medida que eu sigo, esse aspecto da vida, segundo João, ele diz que nós seremos guardados em amor. Então João ele vai pegar ali na seção que fala de 6 a 12 do capítulo 5, que ele faz um grande testemunho de fé a respeito de Jesus e da indubitável, ou seja, sem sombra de dúvidas, crença de que Cristo é o Filho de Deus. Por que João volta tanto? Por que João fala tanto nisso? Porque gente não acredita em Cristo. Tem gente que não acredita, então ele vai reforçar cada vez mais. Ele vai trazer o testemunho do Espírito, da água e do sangue, dizendo que Jesus ele encarna e padece, mas também ressuscita e ascende ao Pai. Ele é um personagem histórico e divino. Jesus ele não é uma história criada, ele não é um mito, né? Nada da história de Jesus é mítico, embora pareça ter elementos míticos, né? Poxa, como é que a gente vai criar na nossa mente um Deus que encarna, mas mais do que encarnar, uma concepção entre o espírito e o ser humano? Não consegue imaginar um negócio desse. Somente Deus para ser tão criativo, né, para fazer isso. E um Deus criativo como o nosso, ele vai nos mostrando de maneira a não deixar sombra de dúvida o que ele quer nos mostrar.
nos revela na sua palavra e através da sua palavra a gente entende pelo Espírito Santo aquilo que ele quer nos dizer. Então João ele faz esse testemunho mais uma vez dizendo: Deus se tornou carne e habitou entre a gente, através de Jesus. Esse testemunho ele é concluído nesse pedaço afirmando que a vida eterna ela é um elemento muito caro para o cristão, né? Se você for pensar, muitos crentes talvez tenham começado a sua vida cristã com medo de ir para o inferno. Dizer assim, geralmente, né, antigamente a gente tinha isso, o pastor fazia um apelo, né, algumas igrejas o pastor fazia apelo, e ele falava assim: agora você que quer aceitar Cristo no seu coração, vem até aqui à frente e tal, você vem aqui, a gente vai orar pela sua vida e tudo. E só que a mensagem anterior era dizendo justamente isso, que se você é salvo, se você conhece a Cristo, você vai para o céu. Se você não conhece a Cristo, não teve encontro com ele, você vai para o inferno. Então, com base nisso, a pessoa ouvia todo esse negócio, ela tinha um choque, ela ficava: não, eu vou para o inferno, como assim? Não, eu não posso ir para o inferno não. E o cara, levantava a mãozinha, ia lá na frente, chegava lá na frente, pastorava e aí tal. E aí seguia a vida da pessoa. Então ela começa, né, pelo medo. E aí depois ela aprende o que é o amor e tal, o amor lança fora todo medo, etc. Mas, infelizmente, tem muita gente que acredita, né? Ou tem muita gente que tem receio, tem medo, tem pavor do inferno, e por causa do medo do inferno, então, elas se afirmam um cristão. Tudo, meus irmãos, que João vai falar, ele já tinha escrito, né? Já aparece para nós no Evangelho de João, e em 6,47, no Evangelho de João 6,47, a gente vê que quem crê em Cristo tem a vida eterna. E João conclui essa sessão ali no verso 12 também afirmando: nós temos a certeza de que perenemente estaremos guardados em Deus, e isso nos dá motivação para caminhar, isso nos turbina de energia para a gente caminhar. Porque a gente olha lá na frente, a gente pensa lá na frente, um dia morreremos, todos nós, um dia. Se Jesus não voltar antes, um dia todos nós morreremos. Se você não sabia disso, você está sabendo agora. Mas nesse dia, ou até lá, a minha vida ela vai ser uma vida de vitória em relação ao mundo. Eu vou estabelecer minha vida em obediência ao Senhor, em amor ao Senhor e em fé, em crer no Senhor. Então, com base nisso, eu sei que a minha vida ela não está pautada somente no agora, mas ela está pautada também no porvir, naquilo que virá, na vida eterna, na nossa próxima etapa. A minha vida ela não vai acabar o dia que eu morrer, mas no dia que eu morrer eu vou seguir para morar com o Senhor. Então essa certeza ela nos motiva. Isso deve nos encher de humildade e gratidão a Deus, e não deve ser motivo de orgulho, porque se nós temos vida eterna, não dependeu em momento algum de nós termos pago qualquer coisa na cruz, de nós termos feito boas ações. Não dependeu de nós, depende de Deus, porque aprove o Senhor, porque Ele é quem era o único que podia fazer isso por nós, de nos resgatar através do sacrifício de Cristo. Parece, meus irmãos, isso ser muito fatalista, né? Tipo, poxa, o mundo está vivendo a pandemia, a gente está falando disso. Mas é importante, porque, infelizmente, muita gente está morrendo, né? Até os últimos dados que eu vi, tinha mais de 14 mil pessoas que tinham morrido pela causa, né, do Covid-19. Então, quantas dessas pessoas morreram crendo em Cristo, tendo certeza da sua salvação, que partiram para a glória com o Senhor, e que apesar de terem saído da esfera dessa vida, agora estão lá na terra queimando leite e mel, estão vivendo ao lado do Senhor, tranquilos e tal. Quem crê em Cristo tem a vida. Quem não crê em Cristo não tem a vida. É isso. Não tem muito o que falar sobre esse assunto. É para a gente refletir sobre ele. Por fim, esse texto nos mostra que a gente precisa ter fé para continuar. O verso 13 diz: escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. A gente tem a vida eterna, então a gente tem que ter fé para seguir. Fé para o dia a dia, fé para continuar. Porque enquanto a vida eterna não chega, é preciso viver nesse mundo, meus irmãos. A gente vai continuar vivendo aqui. Enquanto Cristo não nos levar, seja pela morte ou seja pelo seu retorno,
Nós vamos precisar viver aqui, a gente precisa trabalhar, precisa comer, precisa vestir, precisa fazer as coisas, a gente vai se relacionar, a gente vai congregar, a gente, se Deus assim permitir, em breve a gente vai estar junto lá na nossa igreja, né? A gente vai cantar junto, ouvir a palavra de Deus junto, a gente vai crescer. Em breve isso vai acontecer, mas eu vou esperar só quando a igreja se reunir para crescer? Não, cresça agora. Tenha fé agora. Como diziam os antigos, se apegue ao Senhor agora. É isso. A gente precisa continuar vivendo. A vida não parou. O fato de você agora ter que ficar em casa, até por uma ordem do governador do nosso estado, e tem que é obrigado a ficar em casa, não pode mais sair de bobe na rua. Paciência, viva dentro da sua casa, viva com a sua família. Você vai passar por esse período em nome de Jesus e você vai seguir. Daqui a pouco o mundo vai ser outro quando a gente puder sair de casa livremente. É isso, a gente vai seguir, vai se adaptar e vai até o dia que o Senhor voltar ou até o dia que Ele nos levar para Ele. Então, enquanto a gente está aqui conversando, o mundo está vivendo esse contexto todo, né? Um vírus, que é um trem muito pequenininho, um negócio muito pequenininho, botou todo mundo de joelho. A gente não sabe a cura desse negócio. Graças a Deus, é um vírus que ele é um vírus de matriz gripal, né? Então, não é igual, por exemplo, o HIV, que é um vírus que quando acomete a pessoa, reduz a imunidade dela até ela morrer logo. As pessoas vivem lá com uma série de coquetéis que dá muitos anos de vida, mas a pessoa não fica curada. Graças a Deus, o Covid, apesar de muita gente ter morrido, é um negócio que ainda tem cura, né? Então, podia ser pior? Podia, louvado seja o Senhor que não é. Aí a gente é obrigado. Obrigado. Senhor, me ajuda. Aí a gente é obrigado a ver, né, na internet que tem os caras dizendo assim que Deus não está no controle, porque se Deus estivesse no controle das coisas não ia ter o Covid-19. Eu sou obrigado a ver esse tipo de coisa, né? Não sou obrigado, mas eu vejo porque eu preciso ensinar que esses caras são a voz de Satanás nesse mundo. Não tem outra, desculpa, não tem outra explicação. Desculpa o desabafo com você aqui. Mas um cara que diz que Deus não está no controle, ele não tem capacidade cognitiva, mental e sanidade espiritual para falar nada sobre a Bíblia. Ponto. E aí, é o que a gente acaba ouvindo, né? Deus é fonte do mal? Não, Deus não é fonte do mal. Mas Deus permite que o mal aconteça. Por quê? Vontade dele, ele permite que aconteça. Ele queria que o pecado tivesse aí no mundo. Deus é amor, Deus é justiça, mas Deus é tudo de bom, ele é o supremo bem, mas não é pecado. Então o pecado ele acontece e ele é uma realidade, mas o pecado não é produzido por Deus. Mas parece assim que nas falas dessa turma, e para mim felicidade é um pastor, né, que falou um negócio desse, para essa turma Deus ele é limitado, ele tem uma limitação ali, né? Não sei, eu não creio num Deus limitado, mas eu creio num Deus do impossível, né? Eu creio naquele Deus que ele é o Senhor do universo e que é dono de todas as coisas e que manda em tudo e que bota a moral em tudo. Eu creio nesse Deus, que é o Deus da Bíblia. Agora, se você crê num Deus que ele é limitado, que ele não controla, que ele é um Deus que está aqui, vai para ali, que é um Deus que abandonou a criação, enfim, se você crê nessas coisas aí, você precisa voltar para cá, tá? Para cá, ó, coloridinha, bonitinha, né? Você precisa voltar para cá e estudar a Bíblia, porque você não conhece a Deus, você precisa conhecer esse Deus. Então quando a gente vê todo esse cenário tenebroso, né, que a gente olha para a configuração do mundo, a gente olha a economia quebrando, gente morrendo, hospital lotado, não pode sair na rua, a gente vê tudo isso, a gente entra em colapso. A gente fica desesperado, a gente quer desistir de tudo, quer ficar lá só, não, meu Deus, agora me leva e tal, me leva para os teus braços, porque eu não aguento mais esse mundo. A gente começa a fraquejar. E aí acaba que a gente vai ver muitos cristãos, gente, muitos cristãos. Eu não fiz isso aqui de deboche, só para você, só para ficar claro, porque realmente é uma realidade. Muitos de nós começam a ter crises de ansiedade. E essas crises de ansiedade, elas têm a tendência de aumentar se a gente não tratar. E se elas aumentarem a um ponto, elas podem desencadear em crises depressivas. A pessoa começa a entrar em depressão, a ter crises de depressão. E isso pode levar a um eventual suicídio se não for tratado. Porque às vezes,
começa com uma tristeza pequenininha, mas a gente não cuida. Então cuide do seu coração, meu irmão e minha irmã. Cuide do seu coração. Coloque o seu coração diante do Senhor, rasga o seu coração diante do Senhor, bate papo reto com Ele, fala assim, Senhor, a minha vida está assim, eu estou com medo, me ajuda, me dá amor, porque o amor lança fora o medo. E se você, depois de orar, ainda se sentir triste, procura um irmão próximo, liga, manda um WhatsApp, faz a chamada de vídeo. Procura ajuda, não sofre só. Porque quando a gente vê tudo isso, a gente sente medo, a gente fica com medo da doença, do desemprego, da economia, do caos. A gente fica com medo, é normal. Acontece. Acontece. O amor lança fora o medo? Sim. Mas às vezes a gente está numa situação complicada e a gente não consegue lembrar disso, a gente fica travado. Então a fé, a crença em Deus, ela vai nos motivar, porque a gente vai levantar os olhos, vai olhar para o monte de onde vem o nosso socorro. E é nesse momento de desespero que você não tem controle sobre situação nenhuma, sobre nada, é que você olha para o monte e vai ter certeza de que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor está com as suas mãos operando o mundo. O Senhor ainda tem o controle de tudo e Ele sempre terá. Não tem nada, não tem sequer um fiozinho de cabelo da sua cabeça, mesmo que você seja careca, aquele último fio, se ele só vai cair se o Senhor permitir. Ele tem o controle dessas coisas. Então, a fé, ela é na fé que a gente vai trilhar a nossa rotina, que nós vamos caminhar na força e no poder do Senhor. Nós devemos, mais do que falar, nós devemos viver a nossa fé todos os dias, cantar a nossa fé, andar em fé, seguir por fé, olhar pela fé, entender a fé no Senhor fluir através de nós, pelo nosso ser, nos levando a lugares inimagináveis, pelo menos para nós, mas que estavam perfeitamente alinhados com a vontade e os sonhos de Deus para a nossa vida. No fim, nós poderemos cantar aquela canção que é o hino de número 344 no Inário para o Culto Cristão. Eu vou recitar uma das estrofes que diz: firme nas promessas de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu favor, pelo seu Espírito. No seu Espírito, através do seu Espírito, eu sou vencedor, firme nas promessas de Jesus. E o estribilho, o refrão vai dizer: firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Meu mestre, firme, firme, sim, firme, firme nas promessas de Jesus. A jornada através de João, ou por João, sobre João, com João, ela se encerra hoje. Semana que vem a gente vai começar uma outra viagem. Né? Parece os videozinhos lá que os meninos assistem, a minha vida é uma viagem. Pois é, as nossas EBDs elas estão sendo viagens através dos textos bíblicos. A jornada do cristão até a cidade celestial ela é cheia de percalços. Como eu citei lá o livro do John Bunyan, O Peregrino. Nós enfrentamos o mundo inteiro em busca do prêmio da soberana vocação. Até chegar na cidade celestial, a gente tem muitos passos para dar. Vencer o mundo, meus irmãos, parece assustador. Mas até que ponto nós podemos fazer isso? Com as nossas atitudes, demonstrando obediência a Jesus, o Cristo, Deus encarnado, amando a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo, amando ao próximo como a nós mesmos, exercendo o amor como uma atitude, crendo em Deus que Ele é soberano, detentor de todo o poder e que, por algum motivo, Ele nos ama, por uma razão misteriosa Ele nos ama. Como dizia um meu bom amigo que já partiu para o Senhor, o pastor Alexandre Ramalho, Deus é bom e sabe amar. Confie nesse Deus que é bom e que sabe amar e que ama você. Você crê no Senhor, não tenho dúvida nenhuma, não tenha medo, que Ele vai conceder a você a vitória sobre o mundo. Concluir esse estudo sobre João, meus irmãos, foi um grande desafio de ler o texto, tentar compreender o texto e trazer essa aplicação para a nossa realidade. Eu espero que você, ao longo desses 5 estudos em cima da primeira carta de João,
tenha sido levado a refletir, a pensar. Eu não sei como é que você está, ou como você estava, ou como você está hoje vendo essa última lição. Mas o meu desejo é que o Espírito do Senhor seja sobre a sua vida. Que Ele esteja de fato lhe ajudando na caminhada, e que se você está sentindo que não está acontecendo, dobra teu joelho, clama ao Senhor, chama por Ele. Eu tenho certeza que Ele vai te atender. Por alguma razão, Deus escolheu a nossa carne para habitar. Ele não habita em templos feitos pelas nossas mãos, mas Ele habita em nós, pelo seu Espírito Santo. Se o Espírito já testificou lá no seu íntimo que você é raça escolhida, nação santa, sacerdócio real, que você é filho de Deus, se Ele já testificou, então Ele renovará dentro de você o seu poder. Ele renovará dentro de você o amor. Onde abundou o pecado, onde o pecado ele já foi muito abundante, a graça do Senhor, ela sobrepujará o pecado. Ela será muito maior que o pecado. Então eu creio que tudo isso serve para que nos lembre da nossa responsabilidade na nossa caminhada, e que se houver uma falha é do nosso lado, porque o nosso Deus é fiel em nos conduzir em vitória em nome de Jesus. Nós vamos orar agora para encerrar a nossa EBD, mas antes de orar eu gostaria de dar aquele recadinho que eu tenho dado ao longo dos domingos. Hoje é dia de celebração, então esteja conosco a partir das 18h30 na nossa página do Facebook, facebook.com/cibcnvoficial, ou ainda você procura nas nossas outras redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube. No YouTube também tem a transmissão, então você vai nos procurar e vai participar conosco. Eu convido você a participar. Tem sido uma bênção, a gente tem ouvido as mensagens do nosso pastor e tem sido uma bênção, tem sido um impacto muito forte para as nossas vidas, para o crescimento, para a mudança de atitude e para que nós, de fato, vivamos a unidade mesmo em meio à diversidade e agora no momento de adversidade. Então, que você esteja conosco, eu peço que você participe conosco e, obviamente, nos agracie com a sua companhia. Então, vamos orar. Graças te damos, Pai, pela vida dos meus irmãos, Senhor, que estão acompanhando essa aula de escola bíblica nessa manhã. Que o Senhor fortaleça, Senhor, os joelhos trôpegos, Pai. O Senhor dê condições àqueles que estão de alguma forma prostrados, os levantando pelo Teu Santo Espírito, Pai, para que eles caminhem firmemente rumo à cidade celestial. Abençoa, Pai, a vida dos meus irmãos, cuida deles, Senhor. Se tem faltado alguma coisa, que o Senhor nos ajude a ajudar, Pai, para que não falte nada. Se faltar alimento, que a gente tenha condições de ajudar. Se faltar um remédio, que a gente tenha condições de ajudar. Se faltar amor, que nós tenhamos condições de amar. Se faltar uma palavra de carinho, de consolo, que nós sejamos essa palavra de carinho e consolo. Para que a Igreja de Cristo ela vá se cuidando enquanto o nosso Senhor não volta. Porque depois que o Senhor voltar e acabou toda a dor, acabou todo o choro, nós vamos morar com o Senhor no céu. Até lá, Pai, nos dá força para que a gente seja obediente. Até lá, nos enche do Teu amor, Senhor, para que a gente caminhe em amor e que a gente consiga crer, que nós tenhamos fé no Senhor, para que a gente vença o mundo. O mundo é esse sistema corrupto, maligno, que está aí para ser vencido nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, no abandono do pecado, na mudança de vida, que nós consigamos vencer o mundo dentro daquilo que é nossa capacidade, que é nossa competência, que está sob nossa responsabilidade. Porque sabemos que se houver falha, a falha será do nosso lado, porque o Senhor é fiel. O Senhor nos prometeu estar conosco até o confim da terra. Até o dia que isso aqui acabar, o Senhor estará conosco. Portanto, que nós tenhamos confiança no Senhor, de que o Senhor está no controle de tudo. Obrigado, Pai, por esse momento, por essas 5 lições na carta de João, que elas tenham servido para os meus irmãos tanto quanto elas têm servido para mim, que pude aprender mais sobre o que escreveu teu servo. Obrigado, Pai, pela tua palavra, abençoa as nossas vidas e nos dá um domingo de paz em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, meus irmãos, eu agradeço a vocês pela paciência, pela companhia e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.